Vou dar o play ali no cronômetro e fechamos uma hora de gravação. Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do IntegraCast. É um prazer estar contigo de novo. E como sempre, o propósito deste programa, deste IntegraCast, como os outros, é trazer para você um pouco da experiência de ser empreendedor, das dores de ser um empreendedor e mostrar para você que realmente é possível, né? Que existem as dores, existem as dificuldades, mas que há um caminho a ser percorrido. E é um caminho de muito aprendizado, de muita resiliência, de muita busca, de muita sabedoria e de muitas relações que vão agregando ao longo do caminho, tornando o seu sonho, seu projeto possível. Quero fazer aqui menção do Dênia, meu irmão Dênia. Um abraço para você, não está presente hoje, está com compromisso lá na nossa igreja que comemora os seus 70 anos. Um abraço para o Dênia, para os irmãos da igreja, para o pastor Osmar. Um grande abraço para vocês aí em um bom momento de comemoração. E hoje um convite muito especial com o Carlos, né? Nós estávamos já há muito tempo tentando viver este momento, É né? verdade. Carlos vai me ajudar na pronúncia do nome dele, Schlickman, acertei? Perfeito, perfeito. 32 anos, é cristão, vendedor, empresário do ramo seguritário, é formado em engenharia química. Ah, muitos cálculos nessa mente, Veja só. hein, Carlos? Muitas contas. Atuou 8 anos na indústria petroquímica, se especializou em finanças e depois acabou migrando para a área de seguros, né? É proprietário da franquia Prudential e hoje atua com seguros e gestão de risco financeiro. Ele também foi comendador da Napoleão Hill, vamos falar Foundation. Foundation, né? Vamos falar um pouquinho sobre este momento aqui também no IntegraCast. Enfim, uma personalidade incrível, uma história incrível aqui junto conosco. Nós acabamos nos encontrando lá no método CIS, né? Fizemos uma monitoria junto, né? Isso aí. Vivemos um momento especial junto, onde nós podemos nos deparar com muitas vidas sendo transformadas ali naquele momento. E como é bacana, né, o Carlos, a gente vê que as pessoas elas entram com um semblante, que é um semblante de bloqueio, de pessoa sofrida, de muitas dores, de muitas feridas abertas, de muito perdão a ser liberado, e que no final dos dias que se passam, a pessoa sai dali transformada, sai com uma outra mentalidade, sai com um depósito de uma imagem diferente, de uma pessoa transformada e que agora pode ir para a sociedade entregar algo melhor, quem sabe entregar um pouco mais de amor, um pouco mais de empatia, um pouco mais de paciência, né? Que Sim. o mundo está tão necessitado disso. Carlos está conosco, vai contar um pouquinho sobre a história dele hoje, aqui dentro do IntegraCast, para abençoar a tua vida. O nosso propósito está escrito aqui, ó: negócio, liderança e propósito. Propósito é atingir o teu coração, atingir a tua mentalidade, ressignificar alguns pensamentos que estão te limitando na tomada de decisão. Muitas vezes ficar sonhando sem agir, muitas vezes não. O ficar sonhando sem agir não vai te levar a lugar nenhum. Agora, o sonhar, o planejar, o projetar, estabelecer metas vão te levar ao teu lugar de sucesso. E tá aqui o Carlos hoje para falar um pouquinho sobre a história dele, né? Assim como você já tem acompanhado aqui dentro do IntegraCast, tantas histórias de pessoas que superaram seus limites, suas crenças, seus medos e se transformaram em grandes empresários, em pessoas que estão no mercado hoje aí trazendo emprego, pagando impostos e ajudando, contribuindo na sociedade como um todo. Carlos, conta um pouquinho do início da tua história, como é que foi a tua infância, assim, para nós começar lá? Começar. Quais são os registros da tua infância, assim, se houve alguma coisa lá na infância que pudesse trazer um pensamento assim, bah, quando eu crescer eu quero fazer tal coisa. E que hoje é ou não é, enfim, mudou, mas ajudou na formação do Carlos que é hoje. Quais Uhum. foram os aprendizados, quais foram as crenças que foram rompidas? Me fala um pouquinho da tua Ah, infância, Carlos. maravilha. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu sei que a gente teve um encontro importante lá, de um treinamento também, Sim. servindo pessoas, né? Até se talvez por a gente ser cristão, já tem um pouco mais na veia essa ideia do servir, né? Mas até lá no próprio treinamento que a gente fez junto, que a gente acompanhou, o Paulo Vieira, ele fala sobre o hormônio que é a ocitocina, né? Uhum. Então, quando a gente enxerga, a gente vê a evolução, o crescimento de uma pessoa, vê alguém entrando
de um jeito e saindo de outro, assim, melhor, né? A pessoa evoluindo, isso nos gera esse hormônio de ocitocina que nos deixa feliz, né? Então, servir é bom por causa disso, né? A gente vê o crescimento no outro, isso também desperta na gente, né? Então, muito obrigado por estar aqui hoje, Prazer é meu, desse, é nosso. provindo desse encontro. Então, vai ser um prazer conversar contigo hoje. Quer começar lá do início, então, na infância? Exato. Vamos entender como é que como é que foi o Carlos na infância, quais Tá, foram os sonhos, vamos ver. quais foram as dores, as feridas que foram curadas, enfim. Ixi, tem muita coisa, mas Muita falar coisa. primeiro do meu pai e da minha mãe, então. O Uhum, meu pai, quando eu nasci, ele já era um pouco mais, com uma idade avançada, né? uhum, Quando eu nasci, ele tinha 42 para 43 anos. E o meu pai, ele é professor. Meus dois pais uhum. são da área da educação. Da educação. O meu pai, ele estudou em seminário para ser padre até, no meio Olha. do caminho, graças a Deus, ele desistiu, daí eu pude Uhum, nascer, né? uhum, E ele logo entrou na Unicinos aqui em São Leopoldo, quando ele veio para essa região. Ele veio lá de Santa Catarina, numa cidade de origem bem alemã lá. Ele veio para a Unicinos e ele fez 3 faculdades lá de Sociologia, Pedagogia, Filosofia também. uhum. E depois que ele fez mestrado, ele passou a lecionar essas disciplinas de Filosofia, de Ética e de Antropologia. Então, eu tinha um baita de um professor em casa, né? Que me ensinou Imagino. muitas coisas sobre, enfim, sobre postura. Pôde me dar uma educação diferente mesmo por ter isso. Mas, por conta de ser alguém que foi pela via mais segura, teoricamente, Uhum, com certeza ele colocou muitas crenças em mim de também fazer a coisa o mais seguro possível sem arriscar muito, né? Meu pai uhum, tinha esse perfil. E a minha mãe também era da área da educação, mas ela trabalhou sempre no município, então ela cuidava de crianças nas creches, né? Na época, uhum. nas cidades ali, ela trabalhou em diversas. Ela era diretora muitas vezes, então a gente tinha sempre essa vivência, esse acompanhamento dos dois ali. Meu pai me cobrava muito o estudo, sempre, então eu sempre fui um aluno de tirar notas muito boas, estudando pouco até, conseguia ah, ouvir, aprender uma vez já era suficiente, depois ia lá fazer uma prova, então eu ia bem sempre. Conseguia performar bem, com pouco Isso, esforço. e então não precisava ficar horas estudando em casa, então graças a Deus eu também podia ir pra rua brincar um pouco, jogar bola com meus amigos lá Uhum. na minha rua, voltar pra casa com os pés cheios de terra, né? Isso era muito comum. Então, quando eu saí do ensino fundamental, meu pai me deu um conselho. Olha, tem uma escola técnica em Novo Hamburgo, que é o Uhum, Liberato, né? Enfim, uhum, bem reconhecida aqui na região. E essa escola, se tu fizer um ensino médio lá, tu vai fazer um curso técnico junto e tu vai sair, pelo menos, com uma garantia de um emprego razoável uhum. no final desse curso. Já buscando uma via de uma segurança, uma garantia, né? E eu segui o conselho dele, estudei Química lá no Liberato. E no final do curso técnico, precisava fazer um ano de estágio para receber o diploma. Eu me candidatei para um estágio que foi na Braskem, que fica no Polo Petroquímico, aqui em Triunfo, próximo da gente. E era bem concorrido na época esse estágio. Eu simplesmente decidi que eu ia conseguir o estágio lá. Ele era o estágio mais concorrido. Depois que eu fui aprovado lá, é que eu fiquei sabendo que tinham 1.600 inscritos de nível técnico para ele e eu passei em primeiro lugar Olha, nessa seleção, né? Então fui contratado lá. Como eu achei que eu estava no lugar certo já, estava dando tudo certo, teoricamente, eu já emendei e fiz um curso de engenharia química na faculdade também. uhum. Aí, somado esse período todo, foram 8 anos trabalhando na indústria. Mas chegou um momento que eu não via perspectiva de crescimento. Até existia perspectiva de crescimento dentro da empresa, mas eu não sentia que eu ia ser realizado. Tu atribui muitas essas decisões que tu tomou ao longo dessa, desse momento de transição ali, da adolescência para a fase adulta. Então, as decisões que tu foi tomando, elas estão muito bem direcionadas a partir do querer do teu pai, assim, por exemplo, assim. Ouvia muito conselho sempre dele. Eu tenho um irmão mais velho também que é Uhum. advogado, então ele já estava bem encaminhado na profissão dele. Ele é 10 anos mais velho Quer que dizer eu. que é como todos nós, assim, a gente, de uma certa forma, a gente faz com que o sonho do outro acabe se tornando o sonho da gente, né? O sonho do pai, o sonho da mãe, a gente assume pra gente. Difícil não ter uma É influência, pelo difícil não ter menos. uma influência, Perfeito. é impossível, né? Impossível.
Porque É, são as pessoas que trazem a segurança pra gente, então a gente automaticamente vai ouvir, vai atender e, a- e vai se desenvolver com base naquilo, é, né? e até curioso, hoje eu atendo muitos empresários. O Uhum, meu cliente principal, a maioria da minha carteira de clientes são empresários, uhum, de diversos tamanhos, assim. uhum, E aqueles que já buscaram empreender desde cedo, normalmente é porque eles tinham como referência alguém que também empreendia. uhum, No meu caso, eu não tinha nenhum tio assim mais próximo que era empresário também. Todos uhum, eles tinham, até eu tinha um que tinha uma loja, mas não era assim um super empreendimento assim que crescia ano a ano assim, uhum. que a gente poderia ver uma grande diferença, né? Então as referências que eu tinha na época era de ouvir muitos conselhos do meu pai, do meu irmão, que também fez uma faculdade, buscou um trabalho mais tradicional, vamos dizer assim, né? Mais seguro. Então, é as referências que a gente tem, é o que está sendo influenciado e vai mudando um pouco o caminho, até que depois de adulto a gente começa a pensar um pouco com a própria cabeça Claro. e aí pode tomar uma decisão de mudar, É. né? Tu ia falar um pouquinho ali de que chegou um momento que começou a não ver mais perspectiva. Como é que foi esse despertar assim? Como é que eu vou dizer, tava já trabalhando há 8 anos num setor parecido, então aquilo começou a cansar um pouco, e eu olhava os meus colegas de trabalho na época, que trabalhavam lá há 20, 25 anos, 30 anos, alguns até, e não era a vida que eu almejava, assim. Alguma coisa me dizia já, não que eu fosse super ambicioso na época, não tinha super ambição de, Uhum, de empreender, de atingir altas cifras, né? Mas eu via que não ia ser suficiente aquilo, não é talvez a vida que eu queria ter no meu futuro. E então, mesmo sem saber alguma coisa concreta e certa para fazer, o que eu não queria eu já tinha, sabe? uhum. Já, Já já, sabia. já sabia. Então, a partir dali que eu comecei a tentar ver alguma possibilidade ou alguma outra questão. Comecei a abrir a cabeça. Bom, se não vai ser isso aqui, então, pro resto da vida, Uhum, tô pelo menos aberto a alguma outra possibilidade. Então, uhum. ponto de partida talvez foi esse, é pelo menos decidir o que tu não quer pro teu Sim. futuro, né? Agora uma questão toca numa questão muito importante, quero chamar o nosso telespectador para pensar nisso, né? Porque muitas pessoas podem estar, ô Carlos, vivendo este momento. Eu sei o que eu não quero, Desconfortável onde tá? não estou feliz, não estou satisfeito. Talvez você esteja passando por um momento como esse, de olhar para onde está, que é o meio que traz a tua subsistência, os teus ganhos financeiros, os teus recursos financeiros. Tá bom, tá legal, mas você já não está mais satisfeito com aquilo. Skinner vai dizer que o homem ele vive numa constante busca pela satisfação e que a satisfação depois de alcançada ela se perde já e quase que imediatamente. Por isso que nós vivemos nessa busca por Sim, satisfação constante, né? Mas talvez muitos estejam, Carlos, neste ponto que tu chegou da tua história, de saber, ok. bom, isso eu não quero mais, Uhum. mas eu não sei O que fazer? o que fazer. Uhum. Eu não sei em que caminho seguir. É importante que você preste atenção, porque é este ponto que pode fazer uma virada de chave na tua vida, na tua história. Escutando a história do Carlos, por exemplo, e de tantos outros que passaram por aqui, que ainda vão passar, pode ser que a partir de um momento especial como esse, você imagine, bom, mas esse é o caminho, um caminho possível que eu não tinha pensado ainda. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esse momento de transição, a tomada de decisão, o que que surgiu, foram conselhos, foi busca, foi mais estudo, mais especialização em alguma área, o que que Certo, culminou assim até o caminho de dizer, bom, agora eu sei o que eu quero isso legal. e Bom, o ponto de partida acho que foi esse incômodo, essa falta de conforto, de, poxa, não estou satisfeito mesmo, Uhum, quero buscar alguma coisa a mais. Mas estava perdido, não conhecia pessoas que poderiam me aconselhar nessa decisão, nessa trajetória, não tinha pessoas em torno, não tinha muito relacionamento ainda, networking, né? E aí aconteceu uma coisa curiosa. hum, Eu fazia curso de inglês, com 18 anos, 19 anos lá, uhum, e eu recebi um livro de brinde, assim, numa renovação de uhum, matrícula, né, do meu curso de inglês na época. E era inglês na Wizard, né? Não tem problema de falar marcas aqui, né? não, não, tranquilo. Foi um inglês na Wizard. E na renovação da minha matrícula, eu ganhei um livro do Carlos Martins, que foi o fundador da Wizard aqui no Brasil. Um dos primeiros, assim, empresários do Brasil que despontaram, assim, de verdade, né? Que começaram a dar palestra, escrever livro, fazer essas coisas, Uhum, né? Ele e o Flávio Augusto, assim, uhum, naquela época. uhum, E os dois eram de escola de inglês, né? Curiosidade. E o livro dele é Desperte o Milionário que há em você. uhum, Até lá eu era assim, um leitor
fracassado, assim, eu não gostava de ler, tinha 18, 19 anos, não queria saber disso, não lia muito. Mesmo assim, ganhei aquele livro de brinde, né, numa renovação, e deixei o livro na cabeceira da minha cama 2 anos ou 3 anos e nunca mexi nele, não abri pra ler. Uhum. Até que um dia, legal, comecei a ler, e tava lendo ele normal, assim, tava gostando do papo, começou a me despertar um pouco, talvez, poxa, existe então um jeito, tem algo além de verdade, assim. Comecei a ler, cheguei lá na página 86, se eu não me engano, lembro até a página, Uhum. e fechei. E era um domingo, fui visitar uma amiga, né, na casa dela, Uhum. e o pai dela, na época, estava trabalhando como comercial de um treinamento de desenvolvimento pessoal, Uhum. que na nossa região ele se chama Mastermind, Uhum. não sei se já ouviu falar, que é Bem falado, muito bem falado. um treinamento que é originário da Fundação Napoleão Hill, lá dos Estados Uhum. Unidos. Então, é um treinamento baseado nos ensinamentos de Napoleão Hill, lá dos Estados Unidos. Eles trouxeram ele aqui para o Brasil. Aqui no Brasil, o nome dele é Mastermind. E esse pai dessa amiga, ele trabalhava como comercial desse treinamento. E eu fui lá visitar, tomar um chimarrão, assim, uma coisa despretensiosa. E na conversa, naturalmente, ele não estava com a intenção de me vender, eu era bem jovem, né? Sim. Ele começou a falar um pouco como funcionava o treinamento e aquilo começou a abrir a minha cabeça de um jeito. Nunca tinha ouvido falar de Napoleão Hill, nunca ouvido falar de filosofia de sucesso, essas coisas, né? Diferente. Era muito tudo certo, como diz o figurino, e eu não sabia de nada disso. Uhum. Ele começou a falar, aquilo começou a me despertar assim, poxa, existe um método, existe uma regra, e assim, é comprovado. Tu abre a mente desse jeito, tu aplica as ferramentas, tem resultado, empreende, faz tudo isso. Aquilo começou a me fascinar, mas eu ainda não tinha tomado uma decisão de fazer o treinamento. Uhum. E no outro dia abri o livro para ler e na página seguinte do livro, na página 87, o Carlos Martins escrevia lá, e muito do que eu aprendi e que eu pude colocar em prática na minha carreira, na minha trajetória como empreendedor, foram os ensinamentos do Napoleão Hill, e botou um trecho do livro do Napoleão Hill. Eu falei, não pode ser verdade, né? Naquele momento eu pensei, poxa, então não é por acaso, né? Sim. E entrei em contato com ele para me matricular nesse treinamento, e a partir de lá foi a primeira vez que a minha mente expandiu. Despertou. Então, se eu puder dar um conselho, assim, pra quem tá talvez numa situação que eu tava parecido lá, é nunca foge disso, né, na verdade, de Uhum. buscar conhecimento, né. Mas é buscar conhecimento numa fonte realmente não assim a primeira coisa anúncio que tu viu na internet, né. Sim. Busca uma fonte, alguém que tenha realmente propriedade naquilo, um treinamento, alguma coisa, para ser o teu ponto de partida, assim, porque qualquer um tem várias pessoas boas aqui na nossa região, Uhum. Brasil afora, né, online, mas era um treinamento presencial esse, então eram 12 encontros, tinha aquela questão da dinâmica do grupo com mais pessoas ali, Uhum. e lá eu aprendi 2 coisas, então lá abriu minha mente primeiro para um conhecimento que eu não fazia ideia que existia, Sim. e outra coisa que me despertou lá foi a questão do relacionamento. Lá eu conheci pessoas que eu nunca teria acesso, nunca ia esbarrar com elas, porque era da casa para o trabalho, trabalho pra faculdade, da faculdade para casa, nunca tinha. Eu queria chegar nesse ponto porque tu tá falando, e é muito claro para mim de que é importante ter a consciência, faz parte do primeiro passo, ter a consciência de que a pessoa precisa entender o momento que está, pode não saber aonde quer chegar, e todos nós passamos por essa fase, mas uma coisa fundamental na vida do ser humano é não ficar parado. Porque por mais que tu tinha esse conflito interno, Carlos, de não estar satisfeito com algo e querer algo novo, mesmo sem saber o que de fato estava acontecendo internamente, tu não estava parado em casa, Uhum, sentado no sofá, olhando séries, uhum, né? uhum. Jogando o tempo fora. Até pode ser que Um pouco eu em tava. algum momento estava, mas de que esse incômodo ele fez com que tu buscasse fora um conhecimento e estando lá dentro de uma escola, conectado com pessoas, recebeu um livro, esse livro ficou 2 anos, quando começou a consumir o conteúdo do livro, encontrou algo dentro dele que te conectou com outras pessoas, então os ambientes Sim. me parece que são fundamentais nessa transição, nessa abertura de portas, né? Uhum. Porque é o que nós falávamos aqui no início, antes de começar A o nosso gravar. debate aqui. O network é importante, a Uhum, conexão com pessoas é uhum, importante, as relações são importantes,
Mas muito mais importante do que relações é entender e saber com quem tu tá te conectando. Uhum. Isso faz a diferença. E até na época esse nome network, né? Não Networking não existia. era nem tão assim difundido, né? Não era Uhum. tão falado como é hoje, né? Mas o que eu me dei conta foi que, poxa, eu conheci gente nova lá. Aí do meu lado tava um cara que era dono de uma revenda de carro, Uhum. um cara que era um fenômeno nisso. Uhum. Por acaso eu caí ainda num treinamento que era muito bem conceituado e que pessoas de grande porte vinham, né? O nome dele é Ângelo, até depois eu vou mandar esse vídeo pra ele. Uhum. Mas ele é dono de uma revenda de carro lá e eu nunca tinha contato É Novo próximo. Hamburgo isso? O treinamento aconteceu em São Leopoldo. Tá. A Eu revenda, digo a loja, a a loja. revenda dele era ele tinha em São Leopoldo, mas ele mudou pra Esteio, pra Uhum. Canoas, aliás. Uhum. Então, eu tinha esse cara sentado do meu lado, ele era um cara extremamente simples, humilde, parceiro, mas que, poxa, faturava um valor muito grande, assim, por mês com essa questão dos carros. Um outro grande empresário, que era um dos maiores do Brasil na venda de pijama lingerie de porta em porta, que era o Eduardo. Então eu me conectei com pessoas diferentes ali que eu nunca teria acesso antes. E a gente estava num lugar ainda se desenvolvendo, crescendo, todos ali na cadeira do aprendiz aprendendo. Então aquilo já gera uma interação diferente entre as pessoas, né? Uhum. E ali, quando eu terminei aquele treinamento, eu saí dali e pensei, cara, eu preciso conhecer pessoas, cara. Eu preciso conhecer mais gente, entender disso. Não sei pra quê. Tava trabalhando numa indústria, não é me dar vantagem nenhuma Uhum. me conectar com alguém sendo funcionário de uma empresa. Mas eu botei na cabeça, eu preciso conhecer gente. Um dia isso vai fazer sentido pra mim. Claro. E desde lá foi isso, entende? Então, se tinha evento, eu era um cara muito na minha, assim, não gostava muito de sair até. Uhum. Quer dizer, teve uma fase da minha vida que eu gostava bastante de sair, tá? Eu Sim, não era cristão ainda. sim. Mas a partir dali eu já não era mais muito de querer sair muito pra lugar assim, mas agora, poxa, tinha um evento, alguma coisa, eu queria estar lá, eu queria me conectar com pessoas pra conhecer gente nova, ampliar a minha rede de relacionamento, porque um dia talvez isso poderia ser útil pra mim, né? Uhum. E foi a partir dali que me despertou. Então acho que essas duas coisas foi o que mudou, foi o que fez pelo menos a rota girar um pouco a partir daquele momento lá. Interessante. Bom, nós estamos recebendo, vou me ajeitar na cadeira aqui, nós estamos recebendo o Carlos Schlickmann. Excelente, tá perfeita a pronúncia. Já vou sair daqui falando alemão hoje, viu? Schlickmann. Contando um pouco da sua história, e já temos aqui aprendizados bem importantes, né? Um deles é saber que parado não vai haver mudança, é preciso sair da zona de conforto, é preciso tomar decisões, é preciso ir ao encontro. Mesmo que você não saiba o caminho, é preciso ir, é preciso estar em movimento. Nós estamos aqui hoje com o patrocínio da Integra Sul Limitada, fone 5199-655-6998, projetos residenciais e industriais. Só ligar lá, 5199-655-6998. Mandar um abraço aqui, um beijo bem carinhoso pro meu irmão Newton, da Ótica Moderna, de Eldorado do Sul. Faixa, teve aqui conosco também uma história incrível, bacana. Beijo para você, irmão, tudo de bom. E esteja sempre à vontade aqui, a casa é vossa, é sua. E então a gente segue aqui com negócios, liderança e propósito. Falando de liderança um pouco, Carlos, as pessoas que estavam ao teu redor, como tu tá dizendo ali, né, tinham lideranças, existiam pessoas que lideravam determinados negócios. Uhum. Essas pessoas, tu conseguiu entender que elas tinham uma mentalidade completamente diferente da mentalidade onde tu estava inserido, que tu vem da questão lá de trabalhar como CLT, enfim, Uhum. Na área técnica. na área técnica, querendo sair desse negócio. Então, esse momento foi um momento que tu te deparou assim, poxa vida, se esta pessoa que está aqui, se esse ser humano que está aqui conseguiu chegar neste nível, Uhum. eu acho que eu também consigo. Como é que foi isso na tua cabeça? Assim, já gerou um desafio com um pouco mais de certeza ou ainda eram muito mais dúvidas? Com certeza ainda era muita dúvida, mas, ah, como é que eu vou dizer? Se, quando a gente está nessa situação, assim, e na nossa bolha, vamos dizer assim, conhecer só Uhum, pessoas do nosso meio, do nosso círculo, que trabalham em lugares parecidos, que fazem as mesmas coisas que a gente,
qualquer outra coisa que a gente escuta de um empresário, alguém que fez sucesso, isso parece uma coisa muito distante, né? Parece que a pessoa é um Uhum, alienígena, né? Que uhum. é uma coisa inalcançável, deve ter tido algum outro motivo para ela chegar lá. E, e o que acontece quando tu fica perto de uma pessoa dessa e consegue conversar e saber que ela é uma pessoa normal, né? Só Uhum, que tomou decisões diferentes ali, aquilo já acho que inconscientemente entra na tua cabeça como, não, mas então é possível então. uhum. Mas antes eu nunca tinha tido acesso, eu nunca tinha conhecido alguém, nunca tinha conversado ou acessado algum lugar. Como é que eu vou dizer, se tu nunca entrou numa casa grande, num apartamento legal, melhor do que o que tu tem acesso hoje, dificilmente tu vai conseguir imaginar aquilo ou desejar aquilo ou querer, Formar né? aquela ideia, né? Então, quando tá perto, assim, conhece pessoas e consegue ver que realmente é possível, que a pessoa é normal, Uhum. aquilo já te dá um senso de, pô, então De possibilidades. pode acontecer comigo, então, se Uhum, eu fizer as coisas certas, se eu ir atrás e buscar, pode ser que uhum. funcione. Então, com certeza ajuda. Ajuda. E hoje, assim, tendo teu negócio consolidado, tendo enfrentado os desafios, ainda virão novos desafios, o Uhum, mercado, está sempre em movimento, né? uhum, Se existe algo que não para nunca, é o mercado. São as sim, finanças, são os negócios, estão sempre em movimento. Agora nós temos uma situação de guerra, uhum, né? E é algo que já começa a tornar uma proporção significativa do ponto de vista dos resultados da guerra. Ou seja, nós estamos começando a viver. uhum, Quando a gente vai no posto de gasolina, a gente já sente uhum, o resultado da guerra, porque o combustível já aumentou. Então, existe um sentimento e o mercado financeiro ele vai reagindo conforme esse sentimento que existe no mundo, bolsa de uhum, valores, uhum, commodities, tudo vai tendo um resultado. Esse resultado ele sempre para. Quem sempre paga a conta somos nós, né? Somos os consumidores finais. sim. Olhando para esse cenário assim hoje, como é que tu te vê no teu negócio? Como é que foi chegar até aqui? Quem são as pessoas que diretamente contribuíram para que a tua base fosse formada e tu conseguisse dar os teus primeiros passos no teu negócio? Certo. Ahn, Primeiro sobre essa questão de situação no mundo, assim, né, Uhum, e influências externas, vamos dizer, né, na nossa vida ou no nosso negócio. Na verdade, sempre vai ter alguma coisa acontecendo, né? uhum, Isso até enfim, é uma dinâmica do mundo mesmo. E precisa ter coisas acontecendo para estar sempre gerando movimento, né? exato. Não que precisa, mas acaba, assim, É, sempre tendo influência para que coisas estejam acontecendo e mudando para poder ter movimento, né? Senão ia ficar tudo muito igual, né? Que nem era 500 anos uhum, atrás, né? Então, eu prefiro, até estava conversando com um grande amigo meu, que é empresário também, gigante. Ele disse que ele prefere não dar muita bola para isso. Ele tem uma empresa razoável já, acho que quase 100 funcionários agora. E com certeza é impactada essa mudança de dólar e tudo nele, mas ele prefere, olha, se eu ficar dando atenção para isso, eu vou, na verdade, me afundar mais aqui. Então eu finjo que, assim, ó, a regra que eu tenho hoje é essa, eu tenho essas possibilidades aqui, não vou ficar pensando nisso, vou ir Eu fazer. toquei, eu toquei nesse ponto porque eu imaginava que nós fôssemos culminar nessa ideia. Porque o padrão da mente do empreendedor é focado 100% no projeto dele. Uhum, É focado 100% nas metas dele. Eu tenho uma métrica para minha empresa e nós estamos trabalhando nessa métrica. Nós vamos alcançar. Até dezembro nós vamos chegar lá. Estamos trabalhando para isso. Estamos criando estratégia para isso e nós vamos chegar lá. Então também não estou preocupado apesar de ver a minha preocupação maior está nas minhas metas. Então por isso que eu toquei nesse assunto porque eu imaginava uhum. pela mentalidade, pelos ambientes que a gente frequenta, pela mentalidade que foi formada, que o assunto culminaria, funilaria nesse padrão de pensamento, É isso aí. que é o padrão de pensamento do empreendedor. O empreendedor, ele acorda já sabendo que ele precisa performar no final do dia para ter resultado, e o resultado da performance de hoje já precisa replicar amanhã e assim sucessivamente, Se para que a sua empresa, o seu negócio continue funcionando. se Então, aconteceu alguma coisa externa ali, é só ajuste de algum parâmetro, ajuste, alguma coisa, mas vamos embora, não tem que ficar parado para ajuste. pensar no que vai acontecer no mundo, né? Tem que São, fazer. são pontos de aprendizado e pontos de crescimento que são fundamentais em qualquer ramo de negócio, né? Uhum. Qualquer ramo de negócio. E qual foi a outra pergunta? Era exatamente isso, é saber essa formação da mentalidade, Aham. porque nós estamos aqui com um propósito qual? Mostrar para as pessoas que é possível. Agora, se você
ficar focado no Instagram, se você ficar focado na televisão, o que que a televisão está mostrando? Está mostrando tragédia, está mostrando toda essa questão complicada de mercado, Uhum. né? Então, assim, quantas pessoas, ô Carlos, agora neste momento não estão com esse padrão de mentalidade de saber, tá, não, existe um monte de coisa acontecendo, mas não são as circunstâncias que vão definir o meu destino, quem vai definir o meu destino sou eu, entende? É a partir desse pensamento, saber que, poxa vida, é possível, é Uhum. possível. E se eu não ocupar este lugar, outra pessoa virá e ocupará esse lugar. Uhum. Então, como é que tu vê o teu negócio hoje fundamentado, consolidado, caminhando, os ajustes que estão sendo feitos, quais são as metas para o futuro? Sim. O meu ramo, ele acaba sendo até um pouco antifrágil, eu diria, Uhum, quanto a crises, assim. Porque o meu ramo é o ramo securitário e é o seguro de vida, uhum, seguro de saúde, de gestão de risco financeiro mesmo. E o nosso público-alvo são empresários, uhum, são autônomos, às vezes médico, advogado também, a pessoal da área da saúde. Ahn, Conversa muito com essas pessoas. Por isso que eu tenho esse contato direto com o empresário, com essa mentalidade e tudo, uhum. né? E então, sempre que tem algum tipo de crise ou alguma coisa acontecendo diferente, sempre alguém vai estar se beneficiando dessa crise. Vai ter algum setor, Claro. vai ter alguma área que sempre vai estar performando, independente, porque se tudo tiver quebrado ou não performando, o país inteiro já quebrou, na verdade, né? Um continente, uma nação inteira. Então, sempre tem áreas que estão performando de alguma maneira. E eu tenho essa maleabilidade, talvez essa flexibilidade de atender qualquer tipo de pessoa, né? É seguro de vida, né? Basta estar vivo e Uhum. tá. É um produto que se consome a todo tempo, né? É, o nosso trabalho é muito de conscientizar, um trabalho muito de educação, Eu de tive, orientação. eu tive um aprendizado essa semana passada, inclusive eu te procurei para pedir se tu tinha um determinado produto, tu Aham. acabou indicando Surgiu uma necessidade. um amigo. Assim, nós estamos vivendo momentos de aprendizado dentro do nosso negócio, projetando crescimento, segurando caixa, Uhum. e aí se entendeu que existem despesas que não são despesas reais, elas não existem dentro do processo de Hoje, agora. é hoje e agora, mas elas podem acontecer, são possíveis despesas que Sim, podem acontecer, sim, sim. né, e muitas vezes acontece. Aí o que que acontece com essas despesas de surpresa? Quando elas acontecem, a empresa tirava dinheiro do caixa e pagava, Uhum. entendesse? Sim. E aí nós entendemos, a partir de conversa com algumas pessoas, conectar com outras pessoas, que existe um caminho para que aquelas despesas sejam cobertas por seguro e que não é a empresa que vai tirar dinheiro do caixa, a empresa vai tirar dinheiro do caixa para comprar aquele seguro, para pagar aquele seguro, mas que se Sim. houver um valor de despesa maior, ou seja, nós vamos aí executar uma reforma predial, um prédio alto, se cair alguma coisa lá de cima do alpinista, Uhum. em cima de um carro e ter que indenizar o carro, nós temos um seguro. Não sai do caixa da empresa. Isso é cultural, na É. verdade. A gente chama isso de risco intrínseco. Então, Uhum. pô, eu tô vivo, eu saí de casa, eu tô trabalhando, eu tenho uma atividade na minha empresa lá. A cabeça do empreendedor até é um pouco, obrigado. Ela é um pouco difícil por causa disso, né? O empreendedor, ele é otimista e ele é positivo. Isso, demais. E às vezes é demais. Então ele pensa que sempre vai dar tudo certo. E a mentalidade tem que ser essa. Uhum. Mas às vezes tem riscos que eles são invisíveis. Se eu tô pensando que tudo vai dar certo, eu não penso no que pode dar errado, né? Exato. E empresas que sobrevivem no longo prazo são as empresas que mais conseguem mitigar os riscos dela. Uhum. Seja Exatamente. risco intrínseco na atividade dela, risco do próprio mercado que ela atua, Uhum. ou risco que às vezes são invisíveis, né? E isso é uma questão cultural. Países que têm cultura de se planejar e de se precaver, Estados Unidos, Japão, por exemplo, eles têm seguro de tudo. Por que passa um tornado lá nos Estados Unidos, tu passa lá 2 meses depois, todas as casas estão reconstruídas já? Todo mundo tinha seguro do seu patrimônio, da sua casa, seguro de vida Uhum. para todo mundo na família. Então, legal, passou um tornado lá, caiu todo, devastou a cidade. Ninguém tá chorando pedindo ajuda depois. Eles se mudaram, já pegaram o dinheiro do seguro e construíram uma casa nova em 2 semanas. Uhum. Então, é cultural, né? Aqui no Brasil a gente não tem a cultura do planejado pensar na frente, a gente tem a cultura do faz o que dá hoje e amanhã eu vejo. A gente vai agindo ou reagindo
frente às oportunidades que vão surgindo e essa reação pelas oportunidades que vão surgindo, principalmente no nosso mercado, que é um mercado onde existe muita falta de mão de obra, né? E é um problema crônico no nosso ramo hoje, Uhum. a qualidade da mão de obra e a existência dela. Então você vai querendo pegar uma fatia do mercado um pouco maior, mas você não pode avançar ao ponto de colocar o teu cliente em risco. Você tem que avançar dentro da tua competência, dentro das tuas competências, dentro da tua capacidade, e a partir desse avanço começar a pensar, e é o que nós estamos fazendo, pensar em mitigar os Uhum. riscos. Uhum. Que mitigando os riscos é tão importante quanto pensar no lucro da empresa, porque é o pensamento do lucro propriamente dito. Uhum. Então, o dinheiro que deixa de sair do caixa da empresa, Perfeito. ele está muito bem ali onde ele está. Ele pode ser usado para gerar novas receitas, novos negócios, ser reinvestido, ser multiplicado, Sim. né? E é só fazer um raciocínio simples, né? Poxa, quantos anos tem a empresa já que o senhor é empresário? Esse ramo aqui agora há 2 anos. Mas e na vida, assim? Na vida, 22 já. 22 anos como empresário. Então, foi suado. Muito, Teve trabalho, teve investimentos, teve, muito, teve dinheiro muito. para construir tudo que tu tem hoje. Sim. E o que que é mais vantajoso, o que que é mais interessante? É apostar tudo isso que tu construiu em 22 anos ou ter alguma coisa que garanta o que tu já construiu até aqui, para que tu tenha tranquilidade de construir o que vai vir daqui para frente. Então imagina, deixar de perder o que tu construiu em 22 anos é melhor do que ganhar. Com certeza. Então, se eu consigo garantir o que eu já tenho e ganhar, legal. Agora sim eu vou partir para construir mais em cima disso. Uhum. Não simplesmente pensar no que eu posso fazer ainda e deixar descoberto muitas vezes ou no risco aquilo que eu já fiz, né? É Exatamente. muito mais fácil garantir e Exatamente. construir depois, né? Viu só a dica para você que viu, vai ver esse vídeo, este assunto, esse debate, aprendizados importantes. Carlos, falar um pouquinho sobre um assunto que eu estou começando a consumir, desejando e já trabalhando em cima, projetando o crescimento da empresa em cima disso, que é franquia. Perfeito. É franqueado, né? Já está no mercado atuando como franquia, Uhum, né? Representa uma franquia, uhum, tem relação com pessoas que têm um know-how sobre isso, sim, tem uma bagagem sobre isso, sim. são pessoas que pensam franquia, desenvolvimento, enfim, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a tua franquia, Legal, sobre toda a tua atuação e a forma de atuação, enfim, legal. e o sistema de franchise. Perguntou agora há pouco sobre pessoas que talvez me auxiliaram nessa decisão ou que me Uhum, deram apoio nessa hora de transitar e de empreender, né? Quando eu estava fazendo essa transição, eu vinha de uma área técnica, estudei engenharia, né? Tinha facilidade com números, óbvio, né? uhum, Pela minha formação. E quando decidi mudar de área, por conta de na pandemia ali ter sobrado muito tempo para quem teve que ficar em casa preso, né? ah, eu comecei a estudar um pouco de finanças naquela época e comecei a gostar, comecei a ter uma facilidade de entender os números ali, enfim, toda a questão uhum, de macroeconomia, produtos financeiros, tudo. Comecei a gostar bastante disso e estava com a intenção de migrar para essa área. Eu recebia algumas propostas de escritórios de investimento, mas não era o que eu queria. Não queria sair de um emprego que eu tinha CLT, meio engessado, para daqui a pouco só mudar de uma fábrica para dentro de um escritório, mas ser a mesma rotina, né? uhum, Então eu não aceitei nenhuma proposta dessa. Até que, aí vamos voltar na questão das conexões, né? uhum, Tinha relacionamento com um amigão que trabalhava em banco há muitos anos, mas eu tinha visto ele 3 vezes na vida só. uhum, E ele encontrou essa franquia que eu adquiri, e no momento que falaram para ele que eles estavam ainda querendo expandir na região ainda mais, e perguntaram para ele se ele tinha alguém para indicar, ao invés de recomendar qualquer amigo dele que ele poderia ter indicado na hora, ele lembrou de mim naquele momento e ele me indicou para conhecer essa franquia também. Tem a ver com a parte financeira, então, de garantir o que já construiu, é a base financeira de qualquer estrutura de planejamento depois. Então, ele lembrou de mim e me ofertaram essa franquia. E por que que é mais fácil? Porque a franquia funciona tanto no Brasil. O Brasil, inclusive, no mundo, ele é um dos maiores cases de sucesso de franquia. uhum, É o Brasil, porque aqui a gente não tem tanta educação de base. uhum, E quando tu adquire uma franquia, já tem uma marca que
já tem um bom tempo de consolidação, onde foram investidos, Uhum. foi investido muito dinheiro para ela ser uma marca reconhecida em marketing, Sim. em distribuição. Já existe um know-how de como é feito o processo interno de venda, de preparo, de tudo. Uhum. Já tá isso tudo muito bem consolidado, e quando tu compra uma franquia, tu recebe junto essa inteligência, esse como fazer. Todo esse pacote pronto já. Porque quando tu começa a empreender do zero, do nada, com uma ideia tua, simplesmente, é muita tentativa e erro, é muita tentativa e Muita erro. tentativa. Tu vai acertar uma coisa, vai errar, vai faltar uma coisa aqui, vai lá. Agora, tu vem com um modelo de uma franquia que já testou e validou tudo isso, Uhum. e simplesmente te dá um protocolo de como fazer, O caminho é este. automaticamente tu vai entendendo como funciona aquele processo. É uma escola para ti também. Tu aprende a empreender. Se tivesse uma faculdade de empreendedorismo, a franquia Uhum. é a maior escola, que tu já vai vir com um modelo de como fazer o negócio. Depois, se tu quiser replicar a metodologia, vamos dizer assim, de gestão e de aprendizado que tu tem ali, tu já sai muito na frente de quem vai abrir um negócio do zero, que Claro. vai remar, né, anos até conseguir alguma coisa. Então, a franquia é fantástica, funciona Fenomenal. muito, fenomenal. Sabe, Carlos, que dentro do nosso ramo de negócio, que é a área da construção civil, a gente atua muito mais na área de reforma e manutenção do que na área de construção. Então, é projeto, reforma e manutenção. Ok. Área de construção nós não atuamos ainda, Uhum. né? A gente tem um projeto de construção nossa, muito mais para frente aí, não é agora. Mas recebendo as pessoas que a gente teve mais de 100 pessoas aí agora há poucos dias conectado numa operação, a gente percebeu que muitos dos terceiros, que são as pessoas que têm os seus CNPJs, que vieram para prestar, que daí é um outro segmento, não é de CLT, Uhum. é uma outra maneira de prestar serviço, a Sim. pessoa vem como pessoa jurídica, 100% delas chegam despreparadas nessa questão de gestão do seu próprio negócio, não conseguem gerir o financeiro, não sabem Uhum. fazer a precificação. Perfeito. Então, é uma série de coisas que hoje nós temos isso dentro do nosso escritório, dentro do nosso setor administrativo. A nossa empresa, ela está toda compilada, pronta, a ponto de nós ofertarmos a estrutura para aquele microempreendedor Uhum. que ele possa trabalhar com uma identidade, com suporte jurídico, com suporte contábil, né? Uniformizado, com uma tabela de precificação, com um sistema de gerenciamento de obras, com uma gestão de compras, com uma lista de fornecedores para fazer 3 orçamentos, 4, 5, 10, e ver quem é que tem o melhor preço e sentar lá e negociar com o Nossa, cara. isso aí ia adiantar uns 5 anos. Então pensamos, por que não ofertar isso para o mercado? Porque o mercado está necessitando disso. Então, a partir desse pensamento, nós estamos pensando e trabalhando, não só pensando, estamos trabalhando no projeto de franquia da IntegraSul, né? Tem pessoas já trabalhando no projeto, corpo jurídico, contábil, identidade visual, já trabalhando, criando esse negócio para ofertar esse negócio para o Estado, porque quando a pessoa quiser ir visitar um cliente, que ela for, tu é franqueado, sabe? Ela vai levar lá a imagem, ela vai chegar lá pronta, ela vai chegar com um sistema de preço, ela vai chegar com um apoio técnico de engenheiro, de arquiteto, ela vai chegar com um sistema de gestão. Não é qualquer um. Não é qualquer um, ela não chega de qualquer jeito. Então, a possibilidade de absorver uma fatia mais interessante do mercado Uhum. ou de performar melhor, a possibilidade é muito maior. Até uma pergunta. Ah, eu estava querendo migrar pro ramo financeiro. Uhum, Ramo financeiro, poxa, envolve lidar com o recurso dos outros, envolve tu fazer gestão, assim, talvez alguma gestão ineficiente financeira que a pessoa faça, tá querendo assumir isso, tá querendo dizer à pessoa o que ela deve fazer com o dinheiro dela, ou a melhor maneira. Imagina se eu fosse sozinho, nunca trabalhei com isso, nunca fiz nada nesse sentido, então tô entrando num ramo totalmente diferente. E eu, Carlos,
Ninguém me conhece, ninguém sabe que eu trabalho com isso, eu não tenho referência ainda, eu não tenho case de sucesso, eu não tenho nada ainda. Quanto tempo eu vou demorar para ter confiança das pessoas, do público que está fora, para realmente acreditar que eu posso fazer um bom trabalho com o recurso dela, ou com o projeto dela, ou com a obra dela, Uhum. no caso. Imagina se eu tivesse começado do zero, quantos anos eu ia levar para fazer meus primeiros 5 clientes, por exemplo. Muito. Agora, eu me associar com uma empresa como a Prudential, que tem 150 anos, é uma marca consolidada no mundo inteiro, está em 50 países, é o 15º maior conglomerado financeiro do mundo, é Uhum. a maior seguradora independente do Brasil, está aqui há 30 anos. É diferente eu chegar, talvez, com uma marca dessa nas minhas costas ou sozinho? Qual vai dar mais resultado mais rápido, né? É claro que chegar com toda essa bagagem, né? Tem nem discussão, Gera né? toda uma credibilidade. Essa semana eu fiz uma reunião com uma empresa, não vou citar o nome aqui, mas ela acabou de chegar de Dubai agora. Tem um produto exclusivo, nós estamos pensando em agregar isso. Uma empresa que está entrando no mercado brasileiro agora, Ela vem já de Dubai. está, ela não, ela já está Uhum. no mercado brasileiro há 21 anos, mas Ok. eles foram participar de uma exposição em Dubai no ano passado, Uhum. de produtos inovadores na área da construção civil. Ah, tá trazendo um produto novo. Não, e aí eles abriram uma franquia lá. Então, ela tinha ido para dar suporte Uhum. para o franqueado e estudar mercado em Dubai e retornou agora essa semana passada. E ontem eu fiz uma reunião online com ela porque nós estamos pensando em agregar esse produto de tecnologia dentro do nosso negócio, né? Então Ok. a gente iniciamos um namoro, digamos assim, vamos ver onde é que vai terminar esse negócio aí. Mas muito interessante porque todo o sistema dela atende um nível de cliente específico, né? É um produto que você não vai ver por aí em qualquer obra, daí já é uma obra um pouco mais elitizada, uma obra que tem um Uhum. investimento um pouco maior, enfim. Então nós estamos estudando. Mas muito interessante poder ouvir dela, né? Pegando a linha de raciocínio tua, toda a experiência que ela tem com este produto, todo o mercado que abraça, um Uhum. mercado que já está no país e já saiu, né? Está consolidado no país e já saiu. Então, certo que estar com alguém que tem condição de te dar suporte, que tem know-how, que tem uma história, que já compilou, já entendeu os problemas, já resolveu os problemas e já estabeleceu um método, um caminho a ser percorrido, o resultado vai ser Uhum. muito diferente. Muito diferente. Para quem está começando a empreender do zero, por exemplo, né? Errar custa dinheiro, sempre vai custar Uhum, dinheiro. sempre. Tu Isso é vai caro. e às vezes custa muito caro errar, né? Então, caso tu tenha muito recurso financeiro que possibilite errar bastante até começar a acertar, Uhum, vale a pena que tu entenda como fazer. Então, a menos que tu saiba tudo, como fazer, como performar já, uhum, se tu souber exatamente como adentrar num segmento e performar, tu até pode ir com pouco dinheiro. Mas se tu não souber e tiver que errar para aprender, tu precisa ter muito recurso, né? Então é uma conta fácil de fazer, né? Se tu não tá assim com muito dinheiro para perder uhum. e disposto a perder, né? Vale a pena tu ir já com alguém que tenha know-how e que tenha inteligência. E se tu tiver dinheiro e ir com alguém que sabe, melhor ainda, né? Então. Tu sabe que é muito interessante esse assunto que tu toca ali, sobre a questão das finanças para poder ir aprendendo. Ter o dinheiro disponível, ele pode ser um grande problema quando a pessoa não sabe o que está fazendo. Por quê? Porque aí tu entra numa questão de orgulho, de ego, de vaidade, Uhum. e o líder que ele está preso em si mesmo, o empreendedor que está preso em si mesmo, ele pode cavar um buraco tão fundo que depois ele não vai conseguir sair. Porque se eu tenho R$ 1 milhão para ser consumido ao longo de um ano num processo de aprendizado, Uhum. e eu começar janeiro com esse 1 milhão de reais, que é um dinheiro destinado para tocar o negócio, no dia 2 de janeiro, que o primeiro é feriado, dia 2 de janeiro eu já cometi um erro. Hum. Só que o meu erro, ele fica todo escondido porque o dinheiro vai sendo consumido e aquele erro vai caminhando junto. Ou seja, Perfeito. tu vem caminhando com o erro o ano todo. Quando Hum. é que tu vai descobrir que tu tá errado? Quando terminou o dinheiro e agora tu não tem competência, Sim. tu não tem capacidade para tomar decisão e resolver os erros, porque tu estava acostumado a tirar dinheiro do caixa e resolver erro. Então, ter dinheiro disponível para um empreendedor que chega no mercado sem experiência pode ser um grande problema.
Sim. Entende? Porque você passou longitudinalmente um tempo errante resolvendo um problema que você nem sabia que existia porque você tinha dinheiro e você foi empurrando, empurrando, Sim. empurrando, 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 e agora liquidou o caixa, o que que eu preciso fazer? Resolver o problema. Aí eu entro em conflito, Uhum. porque o meu ego que estava Tava bem construído, sim. né? Tava no nível extremo, régua alta, ego, orgulho, enfim, tô aqui, tô vivo, enfrentei os problemas, não enfrentou o problema. Uhum. Foi colocando a peneira na frente do sol e Sim. agora sim os problemas surgiram, né? Sabe qual é o empresário, empreendedor que mais comete erro? É aquele que tem um negócio muito bom na mão. Quando é um negócio principalmente que tem margem alta. Uhum, Que se tu tem uma margem alta, tu pode errar bastante, que sempre vai sobrar dinheiro no final. uhum. A liquidez é boa, Só que tá sobrando talvez um valor que se der alguma coisa errada lá, aquele valor já não vai ser mais suficiente. já não vai ter mais caixa. Então, tu tem um negócio muito bom, que é único, que só tu faz, que é uma inovação, que é uma coisa diferente mesmo. Tu não tem concorrente no mercado, normalmente tu consegue botar o preço que tu quiser, né? Exato. Então tu bota um preço lá em cima e tu pode errar bastante porque a tua margem vai permitir isso. Tu não vê em segmento empresário que tem margem curta cometer erro, porque ele quebra se ele errar, né? Uhum, quebra. Então, É, importante. Carlos, a gente está se encaminhando aqui para 10 minutos, já vamos para o fim. Eu quero entender meu Deus. coisas importantes acerca do ser humano. Nós falamos aqui, eu acabei tocando no assunto de ego, de orgulho, de vaidades, enfim. Uhum. A gente falou um pouquinho de crença também. Pilares importantes do ser humano. O que que quebra a empresa? É falta de caixa ou são crenças? É falta de caixa ou é orgulho? É falta de caixa ou é vaidade? Do teu ponto de vista, o que que pode ser mais prejudicial? Falta de dinheiro ou as crenças limitantes? Falta de dinheiro ou falta de fé? Deus é importante dentro desse negócio? Uhum. Deus é importante na vida? Deus é importante nos negócios? Sim. Como é que eu me comporto diante da sociedade? Eu sou aquele empreendedor malandro que estou sempre tentando tirar vantagem, sempre tentando ganhar mais, sempre tentando passar alguém para trás, ou sou aquele cara que eu entendo que o ganha-ganha é importante Uhum. e que não é só o ganha-ganha, eu preciso tomar decisões porque acima de mim eu tenho Deus, eu sou temente a ele. Como é que Uhum. tu vês essa questão mais humana assim? Olha, acho que se a gente for na essência do que é mais prejudicial, do que mais faz uma pessoa, né, um empresário cometer erro, e a gente for na raiz, sempre vai ser orgulho e vaidade, né? Uhum, Então, dá pra dizer tranquilamente que orgulho e vaidade já quebrou mais empresa do que economia, do que guerra, do que tudo, né? E, sem dúvida, porque começou até a ficar mais comum a gente ver na internet muito empresário se dizer cristão, né? E colocar esses princípios, colocar Deus na frente. É porque busca esse tipo de conhecimento, esse tipo de orientação espiritual no lugar certo, né? Sem que tenha muita religiosidade envolvida também, se tu vai buscar na essência de verdade, vai aprender muito ali sobre liderança, sobre buscar conselhos, sobre ser humilde, ouvir uma pessoa independente de quem ela seja, que ela sempre vai poder te ensinar algo. Então, não, sem dúvida que isso vai te potencializar, né? Se souber entender, passar pelo processo também que Deus vai fazer contigo nesse momento, com certeza vai sair de lá de uma outra maneira, né? Tudo que eu aprendi, talvez, sobre liderança, sobre tentar derrubar meu ego, meu orgulho, minha vaidade, eu aprendi sendo cristão, né? Aprendi lendo a Bíblia, aprendi ouvindo as fontes certas. Então não tem como isso andar separado, né? Se uma pessoa ela caminha na tentativa sem isso, né? Na tentativa de empreender ou de crescer, sem isso, sem esse conhecimento, sem esse apoio, pode estar dando tudo certo agora até, tu pode ter alguns momentos ali que tu vai ir bem, mas em algum momento aquilo vai te derrubar de uma maneira que pode ser irreversível até, né? É o fruto mal da semente ruim, né? Hum, Eu vou falar alguma coisa aqui, mas eu quero que tu pense depois falando aqui para o nosso ok. telespectador, uma mensagem para nós finalizar. O livro de Provérbios fala o seguinte, Carlos, e você que está aí do outro lado: o princípio da sabedoria é temer a Deus. O livro de Provérbios fala também que Deus ama aquele que os buscam de madrugada, que de madrugada o buscam. O busca. O que que nós precisamos ter hoje
diante de tudo que nós enxergamos no mundo, seja lá onde você esteja inserido, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Por quê? Porque quem teme a Deus não trapaceia, quem teme a Deus não furta, quem teme a Deus não rouba, quem teme a Deus respeita a casa do seu semelhante quando ele visita. Quem teme a Deus tem uma série de comportamentos que vão convergir para o bem. Uhum. Quem ama a Deus não revida. É claro que existem momentos, Carlos, que a gente acaba se perdendo porque somos humanos e somos pecadores e somos falhos, e aí vai agir o ego, vai agir o orgulho e a gente acaba reagindo. Mas na grande maioria do nosso tempo, da nossa existência, nós precisamos ir em busca e andar num caminho de santidade, que é o que diz a palavra. Então, o livro de Provérbios traz esse alerta. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Mas o que é temer a Deus? Temer a Deus é andar com amor, é andar com fé, é andar com responsabilidade, com seriedade. É andar no caminho do bem. Quem anda no caminho do bem não faz o mal, e quem não planta o mal colhe o bem, porque planta o bem, então vai colher um bom fruto. Plante uma boa semente na sua vida, independente do caminho que você esteja agora, independente das decisões que você vai tomar, decida por fazer o bem, decida por plantar o bem e colha um fruto do bem. E nisso Deus vai abençoar a tua vida. Perfeito. Dentro do meu trabalho, eu sempre vou falar com algum empresário, com alguém, eu falo muito sobre longo prazo. Uhum, E a gente faz um planejamento muitas vezes e traz uma visão para daqui a 10 anos, 20 anos, assim, e sempre pensa no longo prazo, né? uhum. E uma coisa que eu aprendi na minha caminhada na fé cristã é que não existe nada que seja mais longo prazo do que seguir Jesus e crer em Deus, né? Porque a Uhum. gente está falando, inclusive, do que vai vir depois dessa vida terrena aqui, né? Então não tem Exatamente. mais longo prazo que isso, né? A gente está falando de Exatamente. depois do fim, né? Uhum, E por que que o longo prazo sempre faz mais sentido em qualquer coisa que tu for fazer na tua vida, na tua profissão, no teu trabalho, no teu relacionamento, tudo? Pensar no longo prazo é mais vantajoso porque as decisões que tu toma hoje, se tu pensar só no agora ou nesse ganho imediato ou numa vantagem que tu possa ter agora sobre alguém, uhum, tu vai estar plantando uma coisa ruim e aquilo vai te cobrar lá na frente, não tem como não acontecer isso. uhum. Só que se tu tem esse embasamento cristão e essa orientação de temer a Deus, que é fazer as coisas certas, independente de todo mundo estar fazendo errado ou não, sempre tu vai estar plantando aquilo que tu vai colher lá na frente. Então pode demorar, entendeu? Pode daqui a pouco parecer não ser vantajoso ah, ter uma atitude dessa, fazer o certo, fazer o bem para uma pessoa, mesmo que tu perca, talvez, num primeiro momento. Mas essa consistência de fazer o bem, ela não tem como não ter um resultado positivo depois. É Então, por verdade. mais que tu tenha a tua empresa agora, teu negócio, e tu fique numa agonia, nossa, mas o meu concorrente, sabe, tá fazendo de um jeito, talvez o concorrente amanhã não esteja aí, mas tu fez o certo, tu te relacionou com pessoas boas, tu criou uma imagem positiva de ti mesmo, da tua empresa, e se tu se mantiver firme, não tem como isso não ser reconhecido ali na frente com o tempo. Então é isso, se tu tiver a oportunidade de plantar todo dia, né, que seja essa coisa boa, porque isso vai refletir, não tem como não. É verdade. Carlos, muito obrigado. Foi um prazer. Tu vê que ali nós estamos com 3 minutinhos de crédito, né? Fechando uma hora já. É uma edição fantástica que a gente tirou. Eu tirei lições importantes, né? Começamos com... Isso. Negócios, liderança e propósito. Vou sair daqui com algumas lições. E sempre quando a gente se conecta com pessoas do bem, a gente sempre sai com lições importantes para a vida. Exatamente. A gente sempre sai com aprendizado. Então, tenho certeza que foi de grande valia para você também. E eu saio daqui com o seguinte pensamento, mais reforçado ainda, e é um pensamento que anda comigo: temer a Deus, fazer a coisa certa e se conectar com pessoas certas. Essas três atitudes vão te levar para um outro nível. Então, cuidar das relações com quem você anda, o que você está ouvindo, o que você está vendo, qual o comportamento das relações que você está inserido. E perceba se é o momento de mudar, é o momento de se afastar de algumas relações e de se conectar com pessoas verdadeiras, pessoas de propósito, pessoas de caráter e, principalmente,
pessoas temente a Deus. Meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe a Eu que tua vida. agradeço. Eu que agradeço. E quem sabe a gente volta aqui num próximo momento para Poxa. falar de tantas outras coisas importantes acerca da vida, acerca de Deus, acerca de negócio, acerca de tudo que E tem muito assunto que dá pra gente é, falar, hein? acerca de tudo que diz sobre a vida humana. Perfeito. Se eu puder deixar um convite, Claro. como eu falei daquele treinamento que mudou minha vida lá no início, Uhum. por acaso agora na semana que vem e na outra vai ter uma apresentação desse Uhum. treinamento, um evento que vai trazer bastante Lembra o reflexão, dia? assim. Lembra o dia? Lembra o dia? Tem bastante reflexão, tem bastante coisa, e vai ser no dia 1º, vai acontecer em Novo Hamburgo, tem uma apresentação Uhum. desse, e no dia 8 na cidade de Portão, que é logo ao lado, Uhum. e eu deixo um link para se inscrever, caso queira, é grátis. Ótimo, perfeito. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Fechou. Prazer.